Vamos agora, queridos irmãos, aproveitando essa energia, essa bênção divina, né, que está sendo direcionada aqui neste momento, elevar as nossas mentes a Deus em agradecimento pela oportunidade de estarmos aqui nesta casa mais uma vez, acolhidos pelas bênçãos que nos são direcionadas agora pelos nossos mentores espirituais, pelos trabalhadores da Seara do Cristo que compõem o movimento espiritual desta casa no dia de hoje, e pelo seu patrono, Sebastião Marte. Vamos cada vez mais sentir a presença de Jesus junto de nós e agradecer pela oportunidade da reencarnação e de estarmos aqui na doutrina espírita, nesse momento, para o estudo do Evangelho de Jesus. Que as bênçãos do Mestre permaneçam conosco, que também aqueles irmãos que fazem parte desta casa e que não conseguiram chegar aqui no dia de hoje, recebam, como nós, toda a luz e toda a bênção que é disponibilizada. Elevemos as nossas mentes também aos nossos irmãos que ficaram nos nossos lares, a todos aqueles aos quais nós possamos direcionar essa vibração de amor, para que ao longo desse momento de estudo possam também receber tudo aquilo de que necessitam, e que nós que aqui estamos possamos tirar o melhor proveito de tudo que for falado aqui, não só pela voz do nosso irmão, mas também aquilo que nos cabe assimilar já nesse momento, pelas bênçãos de Deus que nos concede a permissão para estarmos num estudo como esse. Que a luz do Mestre Jesus brilhe em nossa vida e que estejamos nós aqui amparados sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Queridos, essa palestra é uma palestra dedicada à família. Nós estamos fazendo uma vez por mês, às sextas-feiras, uma palestra voltada especificamente para um tema familiar. E hoje quem está conosco é o nosso irmão e amigo querido, Alide. Ele é lá do Cantinho da Fé da Candangolândia, mas ele também está somando na Federação Espírita, na área de estudos. É um companheiro de longa jornada e que é sempre muito amoroso. Então, nada melhor do que ele para trazer para nós essa questão, né, de família. E ele vai falar para nós do cego de Jericó, não é isso? Ele vai trazer, colocando, né, dentro desse tema familiar. Então, que as bênçãos de Deus possam iluminá-lo e estejamos nós atentos aí às suas observações. Obrigada, meu irmão, é com você. Então, boa noite a todos, os presentes, né, encarnados e desencarnados, né? Nós sabemos que uma reunião espiritual como esta, estamos nós aqui que nos enxergamos uns aos outros, mas também muitos e muitos espíritos, aqueles que conviveram conosco, às vezes parentes nossos, né, avós, algum familiar, eles aproveitam uma oportunidade e estão aqui também estudando conosco. Então nós agradecemos muito a nossa irmã Geovânia, que nos fez esse convite, aos dirigentes aqui, a diretoria do Sebastião Mártir, né, que concordou com esse convite, e nossa gratidão a toda a espiritualidade desta casa. Nós vamos recordar uma das mais belas páginas do Evangelho, para mim, que é o cego de Jericó. E convidamos a todos para procurarem imaginar as cenas que nós vamos recordar, né? A gente procurar imaginar como é que é a figura de Jesus, aquelas pessoas, o cego. Então, à medida que nós formos relatando o que está no Evangelho, seria muito bom esse exercício que todos nós podemos fazer de procurar imaginar essas cenas, né? Essa passagem do cego de Jericó, ela consta nos 3 evangelhos. Ela está em Mateus, no capítulo 20, em Marcos, no capítulo 10 e em Lucas, no capítulo 18.
Então, os três relatam a mesma história com pequenas variações. Então, nós vamos relatar de forma integrada o que está nesses três evangelhos. Há 2000 anos na Palestina, o nosso Mestre Jesus estava na região norte da Palestina, na Galileia, na cidade de Cafarnaum. E ele então convoca os apóstolos para fazer uma viagem até Jerusalém. É uma viagem de aproximadamente 200 quilômetros, para participarem da mais importante celebração do povo judeu, que é a Páscoa. E no decorrer dessa viagem, Jesus, em 3 ocasiões, revelou aos apóstolos que quando eles chegassem em Jerusalém, que ele seria preso, julgado, condenado, morto e ressuscitaria no 3º dia. Antes de chegarem ao seu destino, uma viagem a pé, eles passaram na última grande cidade antes de Jerusalém, que é exatamente Jericó. Jericó é como uma cidade satélite de Jerusalém. Fica a 25 quilômetros de Jerusalém. E ali Jesus entrou em Jericó com os apóstolos, outros discípulos, seguidores, e toda a cidade ficou em volta de Jesus, porque já haviam transcorridos os 3 anos do ministério divino de Jesus, então ele já era muito conhecido. As histórias sobre as curas que ele tinha feito, os ensinamentos maravilhosos que ele tinha transmitido. Então a cidade inteira de Jericó, as pessoas saíram de casa, largaram seus comércios e ficaram todo ao redor de Jesus. Jesus ia andando, aquele tanto de gente ao redor dele. E Jesus deu atenção a todos, nesse vilarejo chamado Jericó. Um detalhe, um fato histórico, Jericó ainda hoje existe. É a mais antiga cidade que ainda existe até hoje, a cidade de Jericó. Aí, na saída, quando eles estavam já se preparando para retomar a caminhada, saindo de Jericó, depois de eles terem descansado, para percorrer esses últimos 25 quilômetros, quando eles estão saindo de Jericó, a saída da cidade tem um pórtico, quando eles saem do pórtico, ali existiam alguns mendigos, algumas pessoas pedindo esmola. E um deles é o Bartimeu, que é o personagem do nosso estudo de hoje. Bartimeu é esse cego de Jericó. Ele era mendigo, morador de rua, cego. E quando Jesus então saiu do pórtico, começa a caminhar, aquelas pessoas ao redor dele, aquele burburinho, as pessoas falando alto, o Bartimeu começa a perguntar, mas o que está acontecendo? Quem que está aqui? E ninguém dava atenção para ele. Então ele conseguiu de alguma forma, talvez segurou no braço de alguém, falou, o que está aqui? Quem está aqui em Jericó? E aí alguém disse para ele, está aqui em Jericó Jesus, o Nazareno. Na hora que o Bartimeu ouviu esse nome, ele ficou tão emocionado, tão cheio de vitalidade, de energia, de esperança, e ele começou a gritar pelo nome de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E algumas pessoas que estavam ao redor dele o advertiram, deram uma bronca nele, para de gritar aí nos nossos ouvidos, você acha que ele vai te escutar? O Bartimeu, porém, não deu ouvidos a essa repreensão. E ele gritou mais alto ainda, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí nessa segunda vez, Jesus ouviu. E no meio daquela multidão, Jesus parou e direcionou o olhar para o local onde estava o Bartimeu. E ele disse aos apóstolos, trazei-o a mim. Aí nós podemos imaginar que as pessoas abrem um corredor assim, e aí foram ali 2 apóstolos caminhando e chegaram até o Bartimeu. E disseram para ele, hoje é o seu dia, pois o Senhor quer te ver. E o Bartimeu, claro, ficou muito feliz, porém, antes dele seguir aqueles passos ao encontro de Jesus, ele fez um gesto, ele tirou a capa que ele usava e deixou ali no chão. E ele então foi guiado pelos braços, conduzido por aquele corredor e colocado frente a frente com Jesus. Olha que cena maravilhosa da gente imaginar,
Jesus em pé ali e o Bartimeu, talvez a 1,5 metro de distância, parado, cego, e aquelas pessoas todas fazendo aquele círculo ao redor ali, esperando o que vai acontecer, né? Porque todos ficaram surpresos pelo fato de Jesus ter escutado a voz de um homem lá do outro lado, ainda mais um cego, um mendigo, uma pessoa excluída da sociedade. Podemos imaginar um silêncio, aquele círculo, e nós podemos nos imaginar, cada um de nós, em pé ali, naquele círculo, olhando essa cena, Jesus e o Bartimeu. E Jesus interrompe o silêncio, dizendo ao Bartimeu, fazendo uma pergunta a ele: que queres que eu te faça? E o Bartimeu respondeu: Senhor, que os meus olhos se abram e eu veja. E Jesus diz a ele: pois então, vê. E Jesus, na hora que fala vê, sai aquele magnetismo, de amor, de cura de Jesus, e no mesmo instante o Bartimeu começou a enxergar. E a primeira cena que ele enxerga, qual que é? Jesus, que maravilha, né? Ele abriu os olhos e viu Jesus. E Jesus disse para ele: a tua fé te curou, ou a tua fé te salvou. E Bartimeu ficou, claro, muito feliz, e relata o Evangelho que ele passou a seguir Jesus. Então, naqueles últimos 25 quilômetros até Jerusalém, o Bartimeu estava ali, junto. Talvez, provavelmente, ele estava até no dia da crucificação, que foi uma semana depois disso. Jesus seria crucificado numa sexta-feira e iria ressuscitar no domingo. Provavelmente o Bartimeu estava lá, presente, e assistiu essa crucificação. Então essa é a passagem que consta no Evangelho, que por si só é de uma beleza extraordinária. Só da gente recordar essas cenas, a gente já fica assim, numa atmosfera diferente, a gente se sente bem. Porém, graças à doutrina espírita, principalmente as obras de Allan Kardec e também as obras recebidas pela mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, hoje nós temos condições de ler e reler essa passagem do Evangelho e ali colher ensinamentos profundos, ensinamentos espirituais, ensinamentos importantes para a nossa vida. E na noite de hoje, nós vamos procurar analisar, refletir, como que essa história do Bartimeu pode nos ajudar de uma forma prática nas nossas vidas, nas nossas famílias. Porque o Evangelho não são simplesmente relatos bonitos do que Jesus fez, são orientações para a nossa vida. Então, o que essa história do Bartimeu tem a ver comigo, tem a ver com cada um de vocês? Como é que ela pode nos ajudar a nós vivermos a vida de uma forma mais equilibrada, mais pacífica, sermos pessoas mais felizes? Então é isso que nos propomos analisar na noite de hoje, à luz da esclarecedora e consoladora doutrina espírita. Então vamos recontar a história e analisar passo a passo. Jesus saiu lá de Cafarnaum, do norte da Palestina, uma viagem de 175 quilômetros mais ou menos até Jericó. No decorrer da viagem, ele revelou por 3 vezes que quando chegassem a Jerusalém, ele seria preso, julgado, condenado, morto e ressuscitaria no 3º dia. Quando eles entram em Jericó, a cidade toda se agita, uma multidão cerca Jesus, ele vai dando atenção às pessoas, vai ouvindo as necessidades, vai orientando. E quando eles estão saindo pelo aquele pórtico para retomar a caminhada para Jerusalém, ali estava o Bartimeu, o cego de Jericó, que grita, chama pelo nome de Jesus. A primeira vez e depois a segunda vez. E Jesus ouviu. Aí a nossa primeira reflexão. Jesus ouviu. O primeiro ensinamento que nós colhemos aí para as nossas vidas, que Jesus, conforme dissemos, ele tinha pleno conhecimento, plena consciência de que quando chegassem em Jerusalém, uma semana depois daquele dia, ele estaria pendurado numa cruz, sofrendo todo aquele martírio. Ele sabia, tinha conhecimento pleno disso.
No entanto, Jesus não estava vivendo antecipadamente o sofrimento daquele dia, que ia ser daqui uma semana. Jesus estava caminhando e prestando atenção àquelas pessoas que estavam ali, em Jericó. Ele estava tão presente, estava tão atento às necessidades das pessoas, que ele foi capaz de ouvir uma voz muito improvável de ser ouvida, né? Imagine ele cercado de pessoas por todo lado e alguém do lado assim da multidão de fora gritando: Jesus, filho de Davi. Porém Jesus ouviu. Isso quer dizer o quê? Que ele estava naquele momento plenamente presente, dando atenção para aquelas pessoas. O que acontece conosco? Quando a gente sabe que nós vamos enfrentar um problema, que temos um desafio a ser resolvido daqui uma semana, como foi o caso de Jesus, ou daqui um mês, ou daqui um ano, nós começamos a sofrer, a nos preocupar com aquilo antecipadamente. E muitas vezes ocorre que a nossa mente fica tão focada: como é que eu vou resolver isso? E se acontecer aquilo? E como é que eu vou? O que eu faço? Como é que eu faço? Que a gente fica pensando tanto no futuro que pode acontecer, que a gente deixa de viver o presente. A nossa mente, o nosso corpo está aqui, mas a nossa mente está preocupado, está ocupado antes com o que vai acontecer. E quando a gente fica muito preocupado com coisas que podem acontecer no futuro, que a gente nem sabe se vai acontecer, a grande maioria dos problemas que a gente imagina que vão acontecer, não acontecem, é só na nossa mente. Quando a gente fica pensando muito em coisas que podem acontecer daqui um mês, um ano, uma semana, e a gente fica aflito, angustiado com isso, e a gente se desconecta da realidade do momento presente, isso tem um nome. Qual é o nome que se dá para esse sentimento que a gente fica só preocupado com o futuro? Quem que ajuda aí? A ansiedade, exatamente. A gente fica muito ansioso. Então Jesus demonstrou que ele não estava ansioso. Ele ia passar por uma situação dificílima. E é claro que para nós, seres humanos, a ansiedade faz parte da vida. Não tem jeito a gente não ficar ansioso. Mas a gente não pode deixar a ansiedade nos dominar. Por quê? Na nossa família, se eu estou com uma questão de trabalho que está me preocupando e eu deixo a minha mente ficar dominada por essa preocupação, eu vou chegar em casa e o meu filho vai falar: pai, eu queria conversar com você. O que eu vou responder? Agora não posso. Por que eu não posso? Porque minha mente está presa. Ou às vezes alguém pede ajuda sem usar palavras, simplesmente olhando para a gente, demonstrando que não está bem. Às vezes é a esposa, no caso do homem, né? Ou vice-versa, se a esposa, o marido está falando: eu preciso conversar, eu não estou bem, eu estou triste. E a gente não enxerga, porque a gente de fato não está ali, presente. A gente está projetado, com a nossa mente tão ansiosa, e que a gente não percebe as necessidades dos nossos filhos, não percebe a necessidade do nosso cônjuge. E aí o que acontece? Quando a gente deixa-se dominar pela ansiedade, quem é que fica cego, e não só cego, e surdo? Nós. Nós é que viramos o cego da história. Porque as pessoas estão ao nosso lado, na nossa casa, precisando da gente, e a gente não enxerga isso, e não ouve, e não vê. Então, o primeiro ensinamento dessa narrativa do Evangelho, que para nós procurarmos, na hora que a gente entrar dentro de casa, eu falo isso para mim em primeiro lugar, que esse é um desafio, né? A gente deixar nossas coisas de fora do trabalho, do lado de fora, e entrar dentro de casa, e entrar mesmo, ficar lá em casa. A gente está lá presente, olhar nos olhos dos filhos, olhar nos olhos da esposa, a mulher olhar nos olhos do marido, porque se tiver alguma necessidade, na hora você vai ver. As mães que têm um vínculo de um amor, de excelência com os filhos, elas têm isso. Pode ter o problema que for. O filho chega dentro de casa, ela bota o olho nele assim e fala: como é que você está, meu filho? Está tudo bem. Meu filho, como é que você está? Está bem, mamãe. Filho, tá bom, estou com um problema mesmo, aconteceu tal coisa. Ela sabe. A mãe, só de olhar para o filho, por quê? Ela tem uma conexão, ela está atenta, está presente ali. Mesmo que tenha desafios,
a mãe consegue se manter, viver no momento presente. Então esse é o primeiro ensinamento dessa narrativa, né? Procurarmos estar atentos, presentes, não nos deixarmos dominar pela ansiedade. Sentir ansiedade não tem como evitarmos, mas não deixarmos que ela nos domine. E aí, aquele cego de Jericó gritou o nome de Jesus, o Bartimeu. E o que aconteceu quando ele gritou a primeira vez? As pessoas o advertiram, né? Falou para ele, para de gritar, você acha que ele vai te ouvir? E o Bartimeu ficou quieto? Não, né? Ele gritou mais alto ainda. Senhor Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Um segundo ensinamento. O Bartimeu tinha um propósito, um desejo de encontrar Jesus. E as pessoas falaram para ele assim, para de gritar aí, você está me incomodando. Mas o que eles estavam querendo dizer com isso? O que estava por trás dessas palavras? Eles estavam dizendo para ele assim, você acha que você é capaz de obter a atenção daquele homem? Olha lá na cidade, lá só tem o administrador da cidade, o prefeito, os comerciantes, as pessoas mais importantes estão ao redor dele. Você é um cego, você é um mendigo. Possivelmente ele tinha doenças, feridas no corpo. Olha o seu estado, sua roupa. Para de incomodar a gente. Ou seja, estavam dizendo para ele, você não é capaz. E aí nós trazemos essa reflexão. Será que isso acontece com a gente? Quando a gente tem algum projeto de vida, quer fazer alguma coisa, e às vezes surge alguém e fala para a gente, vê lá o que você vai fazer, esse negócio é muito difícil, né? Eu fico pensando nos projetos da federação, congresso, cuidado, olha, esse negócio vai dar prejuízo, não dá. Imagino quando o Cauí, né, decidiu construir esse centro maravilhoso, os pioneiros do Distrito Federal, que alguém falou, olha, pensa bem, olha o preço do tijolo, do cimento. Mas a pessoa que vai fazer uma coisa para o bem, se é para o bem, ele não deve dar ouvido a essas vozes, não. Falando, vai dar certo sim, vamos fazer. E muitas vezes essa voz não vem de fora. Não são outras pessoas que vêm nos dizer que nós não somos capazes. Muitas vezes essa voz emerge dentro de nós mesmos. A gente começa a achar que a gente não dá conta. Eu estou achando as coisas muito difíceis. Essa situação que eu estou agora, essa eu acho que eu não dou conta mais não. Aqui chegou no meu limite. A gente mesmo fica falando para a gente que a gente não vai ser capaz. Ao invés de ser uma voz de fora, somos nós mesmos. Como se estivéssemos nos sabotando. Não vou conseguir resolver essa situação. Eu não vou conseguir sustentar a minha família. Eu não vou dar conta de resolver esse problema. Uma coisa nós podemos ter certeza. Os desafios que a vida nos apresentam no campo profissional, financeiro, social, de doenças, todos eles nós somos capazes de resolver, de dar solução. Mas como é que a gente pode ter certeza? Porque se a gente não fosse capaz de dar solução, Deus não permitiria que a gente passasse por aquilo. Porque Deus é um Pai de infinito amor. Só que se a gente ficar falando para a gente mesmo, eu não dou conta, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, acaba que a gente não dá conta mesmo. Mas não é porque a gente não era capaz, é porque a gente mesmo se convenceu de que não seria capaz. Então, vamos aprender com Bartimeu. Por mais difícil que seja os desafios de qualquer um de nós aqui, certamente, ou provavelmente, não será maior que o Bartimeu. Bartimeu era cego, morador de rua, mendigo, o corpo cheio de feridas, provavelmente. E ele tinha uma fé, quando falaram para ele, você não é capaz, ele falou, vocês que pensam. E eu estou conectado com Deus, com Jesus, eu sou capaz. E deu um exemplo de fé extraordinário para todas aquelas pessoas, que tanto que ficou todo mundo impressionado, como é que Jesus ouviu aquele homem, que era tão improvável que ele conseguisse ter a atenção de Jesus, porque ele acreditava nele e acreditava em Deus. E nós precisamos acreditar, cada um de nós, em si. Cada um acreditar que você é capaz e acreditar em Deus, que Deus está conosco. Então esse é o segundo ensinamento, essa fé de Bartimeu,
que é um exemplo para nós, para não darmos ouvidos a essa vozinha que às vezes vem nos perturbar, não dou conta mais. Vamos imaginar que isso é igual um passarinho que quer pousar na nossa cabeça, esses pensamentos. Quando vier esses pensamentos, a gente faz assim, ó, sai para lá. Eu dou conta, sim, vai dar certo. Se é para o bem, se eu estou fazendo a coisa para o bem, os espíritos superiores vêm nos ajudar a conseguirmos. E aí, o Bartimeu chamou a segunda vez, né, e Jesus disse para os apóstolos, trazei-o a mim. E foram lá os apóstolos trazer o Bartimeu. Quando o Bartimeu, deram a notícia para o Bartimeu, hoje é o teu dia, pois o Senhor quer te ver, o Bartimeu ficou radiante de alegria. Porém, antes dele ir ao encontro de Jesus, ele fez um gesto. Quem lembra qual foi o gesto? Eita, todo mundo! E beleza, parecia um coral, tirou a capa, é isso mesmo. Jesus, ele tirou a capa. E aí nós vamos escolher o terceiro ensinamento. No livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 98, tem uma lição que tem o título Capas. Exatamente essa capa que o Bartimeu tirou. E o Espírito Emmanuel, que é o mentor espiritual do Chico Xavier, ele faz a seguinte análise. Quem deseja um encontro sincero com Jesus, tire a sua capa. E vá ao encontro dele tal qual você é. Então essas capas são muitas coisas, que também é chamado de máscaras, né? Ou capa. Então nós temos a capa, aquela pessoa que é muito rica, tem a capa da riqueza. Quem é muito pobre, como o Bartimeu, tem a capa da pobreza. Tem a capa do vitimismo, né? Tem a capa de uma pessoa importante, tem vários tipos de capas. Então, por exemplo, no centro espírita, nós temos visto isso, graças a Deus. Quando a gente vai entrar no centro espírita para trabalhar, a gente deixa a capa do lado de fora. A gente se apresenta aqui, o que é para eu ajudar? Não importa qual a posição que a pessoa tem na sociedade. Ah, eu preciso de alguém para carregar a cadeira, vamos carregar a cadeira. Preciso limpar o chão, vamos limpar. Preciso ficar na recepção, precisa fazer palestra. Seja qual for a função, para trabalhar por Jesus, a gente tem que estar livre dessas capas. A função que precisa, a gente se colocar para fazer. E naquela época, além disso, naquela época, a pessoa para praticar a mendicância, ele tinha que se apresentar a prefeitura, como a gente chama hoje, né? Ir lá no prefeito e falar, olha, eu não tenho condição de trabalhar, eu sou cego, sou mendigo. Aí eles fazem uma sindicância, confirmam que realmente ele não tem condição, e dão uma autorização para ele poder fazer a mendicância. E o símbolo dessa autorização é a capa. Eles dão essa capa, então você vai usar essa capa. Então, quando as pessoas na rua veem a pessoa usando a capa, eles já sabem que essa pessoa foi na prefeitura, na administração da cidade, que eles já conferiram a vida dele e que, de fato, ele não tem condição de sustentar. Então, ele não está ali dando um golpe, tentando enganar alguém, ele pode realmente pedir. E essa capa também serve ou servia como um cobertor à noite, né? Então, para um mendigo, essa capa era tudo que ele tinha, era a capa. Com essa capa era o cobertor à noite e a capa também era uma autorização para ele poder praticar a mendicância. Então, quando ele faz esse gesto de tirar a capa, vejam que ato de fé extraordinário, né? Ele tinha certeza plena que ele seria curado por Jesus. Porque se ele tivesse a mínima dúvida que ele seria curado, o que seria o normal da pessoa fazer? Né? Ele fala, não, eu vou com a minha capa até lá, vou pedir para Jesus me curar, mas vai que não dá certo. Pelo menos eu estou garantido com a capa aqui, posso continuar pedindo, né? Mas ele não teve dúvida. Antes de ir ao encontro de Jesus, como ele pegou a capa, como que dizendo, né? Ó, capa, muito obrigado. Você me ajudou esses anos todos, você foi muito importante para mim, mas agora eu não preciso mais de você, porque agora eu encontrei Jesus. Ele agradece a capa e deixa. Esse encontro com Jesus, isso quer dizer que o Bartimeu já era um espírito curado. Ele, em espírito, estava são, curado, estava em conexão com Deus. E quando a gente alcança a cura espiritual, a cura material vem como uma consequência. Vai ser Jesus que vai curar,
ou nos centros espíritas, quantas curas já não ocorreram só com o passe em posição de mãos, ou a pessoa vai no hospital, faz a cirurgia e dá tudo certo. Mas a pessoa se curou em espírito primeiro, né? Então esse exemplo do Bartimeu de ter tirado a capa antes de ir ao encontro de Jesus é uma demonstração de fé extraordinária para todos nós, né? Esse foi o terceiro ensinamento. Vamos ao quarto. Aquelas pessoas, os dois apóstolos, né, a gente não sabe quem foi, provavelmente dois que passaram ali pelo corredor, e eles foram conduzindo o Bartimeu pelo braço até colocar ele frente a frente com Jesus. Aí também temos uma reflexão. Eles levaram Bartimeu e apresentaram Jesus a ele. E cabe a nós procurarmos no campo da memória quem foi que nos apresentou a Jesus. Aquele que veio aqui, a primeira vez que você veio aqui no Saison, quem foi a pessoa que te convidou? Um colega de trabalho, um familiar, foi o seu pai, a sua mãe? Eu acho que no caso da Giovânia foram os seus pais, né? Está aqui, o seu Giovandir, que hoje está fazendo aniversário, 87 anos, nossos parabéns. Vejam que beleza, né? Essa é uma gratidão eterna que a gente tem que ter por aqueles que nos trouxe, que nos apresentou Jesus. A gente tem que procurar se lembrar quem foi que me apresentou Jesus. No caso da Giovânia foi o pai, os pais. Outros, às vezes, foi um colega de trabalho. Essa pessoa que te convidou, nós temos uma dívida de gratidão eterna. Estou vendo aqui uma cena bonita, também o pai com o filhinho, né? Ele já está apresentando Jesus para o seu filho, né? Esse é o maior presente que a gente pode dar aos nossos filhos. Apresentar Jesus, trazer na evangelização aqui no Saison, fazer o evangelho no lar, na família, apresentar esse ambiente espiritual. Esse é um presente para a vida eterna. Mesmo quando a gente desencarnar, continua com esse presente. Porque nunca mais, quando a gente conhece o Espiritismo, a gente nunca mais é a mesma pessoa, a gente muda. Todos nós mudamos. Uns mudaram um pouquinho, outros mudaram muito, mas esse processo é deflagrado, a gente vai mudando. Quando a gente chega no final da encarnação, a gente é uma pessoa muito melhor do que quando a gente começou. Porque alguém nos apresentou Jesus. Alguém nos apresentou aqui, no nosso caso, o Espiritismo, aqui no Sebastião Marte. E aí, aqueles apóstolos conduziram o Bartimeu e colocaram ele frente a frente com Jesus. Uma cena belíssima. E fica aquele silêncio, Jesus em pé ali, o Bartimeu na frente, 1,5 metro de distância, e Jesus interrompe o silêncio fazendo uma pergunta ao Bartimeu, né? Que queres que eu te faça? Outra reflexão podemos colher aí. Será que Jesus não sabia o que o Bartimeu queria? Jesus, meus irmãos, ele sabe tudo de todos nós. Todos os habitantes do planeta Terra, cada um de nós ele conhece pelo nome. Ele sabe todas as nossas forças, as nossas potências ainda adormecidas, que não acordaram. Todos nós temos forças adormecidas dentro de nós, que de repente vão acordando. Conhece os nossos medos, nossas inseguranças. Ele sabe tudo de todos nós. Será que ele não sabia o que o Bartimeu queria? Claro que ele sabia. Então, por que ele perguntou para o Bartimeu: que queres que eu te faça? Essa reflexão ela é muito interessante, porque ao pronunciar, ao Bartimeu projetar de dentro de si o seu desejo, fala assim: eu quero enxergar. Ele está assumindo uma responsabilidade com esse pedido, está assumindo um compromisso. Por isso que Jesus pede para a própria pessoa falar o que você quer. Porque quando você fala que você quer aquilo, ele te dá, mas olha a responsabilidade com que você está recebendo. É como que Jesus dizendo para o Bartimeu, falou: olha, você quer enxergar, mas você assume um compromisso, uma responsabilidade de cuidar dos seus olhos para que eles não se distraiam com as coisas que não são importantes na vida, para você poder usar os seus olhos para prestar atenção na sua família, nos seus filhos, prestar atenção nos seus amigos, para não usar os seus olhos para ficar prestando atenção
Hoje em dia, por exemplo, a gente fica assistindo jornal demais na televisão, só notícia ruim, a gente está usando os olhos para nos alimentar de notícias ruins. É claro que a gente tem que saber o que está acontecendo no mundo, né? Mas a gente exagera, a gente assiste demais notícias ruins, não é? Então, o que eu estou usando meus olhos? Esse pedido do Bartimeu, gente, todos nós fizemos antes de encarnar. Os nossos mentores espirituais, representando Jesus, perguntaram para a gente: o que você quer? Eu quero nascer eu quero ter olhos que enxergam, quero ter boca que fala, quero ter ouvidos que ouvem, eu quero ter mãos que abraçam, eu quero ter pernas que andam, eu quero, por favor. Então tá bom. Aí nós recebemos tudo isso funcionando. E eles falam: presta atenção, o que você vai fazer com esses dons que Deus está te dando? Será que nós estamos usando nossos ouvidos para ouvir as pessoas que estão passando por dores, para ouvir o que os nossos filhos querem dizer, o que o nosso cônjuge quer falar? Ou a gente só reserva nossos ouvidos para ouvir, às vezes, fofocas, maledicências? Cada um de nós tem que fazer uma autoanálise para como eu estou usando os meus olhos, meus ouvidos, o que tem saído da minha boca, né? Se a gente percebe que a gente tem recaído, por exemplo, muito na reclamação, eu tenho que me corrigir, porque foi uma bênção eu ter recebido uma boca que fala. Jesus me concedeu. O que você quer? Eu quero uma boca. Então preste atenção como a gente está usando nossa boca, né? E assim cada um vai se corrigindo aos poucos, com amor, né? Corrigindo a si mesmo, com fraternidade, né? Sem aquele rigor, sem aquela dificuldade toda. E aí Jesus, então, quando faz esse pedido, o que você quer? Ele fala: Senhor, que meus olhos se abram e eu veja. E Jesus diz a ele: pois então, vê. E imediatamente o Bartimeu passa a enxergar. Porque Jesus é um magnetismo de amor tão grande, gente, que o simples olhar de Jesus para uma pessoa, ele emerge dele aquela energia curadora, a pessoa se cura. Então é isso que nós fazemos nos centros espíritas, a gente imita Jesus, a gente impõe as mãos, mas quem cura não somos nós já sabemos que vem de Jesus, essa energia passa pelos espíritos superiores e passam pelo médium e se realiza a cura. Mas Jesus continua curando do mesmo jeito que curava, utilizando o apoio das pessoas que impõem as mãos também, e por outros meios também, né? Então o Bartimeu ficou curado e Jesus disse a ele, né? A tua fé te salvou, ou a tua fé te curou. Então essa frase de Jesus também é muito importante para todos nós, porque cada um de nós passa por processos que nós precisamos nos curar, né? Tanto de doenças físicas, né? A gente tem uma gripe, tem uma rinite, um problema qualquer mais grave, às vezes, que vai parar no hospital, e a gente vai lá na esperança que o médico nos cure. No centro espírita, a gente vem na esperança que os trabalhadores da casa nos curem, né? Essa, normalmente, é a expectativa que a gente cria. Mas Jesus falou: olha, a tua fé te curou. Ou seja, há uma grande importância do papel do paciente na cura. O médico vai dar o remédio, mas quem cura é Deus, desde que a gente tenha fé em Deus. Os médiuns vão fazer o trabalho de desobsessão, transmissão do passe, a fluidoterapia. Quem cura é Deus, mas temos que ter a fé, um ambiente interno favorável para receber essa cura. Então Jesus diz a ele: a tua fé te curou. O Bartimeu fica curado, fica feliz da vida, como todos nós ficamos felizes, né? Porque todos nós, gente, a cada reunião que a gente vem aqui, e a gente reflete um pouco, a nossa mente se ilumina, nós estamos nos curando, né, Giovanni? Nos curando dos nossos orgulhos, dos nossos egoísmos, a gente está ficando melhorzinho. Por isso que a gente se sente tão bem. Igual o Bartimeu ficou curado, ficou feliz e continuou seguindo Jesus. E assim nós também continuemos firmes, seguindo Jesus, caminhando com Jesus, né? Que Ele é o nosso Mestre, nosso Senhor, e que tenhamos em mente sempre esse exemplo magnífico, esse exemplo de fé do Bartimeu. Um homem pobre, na verdade miserável, morador de rua, cego, né? Mendigo,
no entanto, um gigante da fé, um homem espiritualmente elevadíssimo, né? E ele passando por provas talvez insuportáveis, se a gente imaginar, mas ele escolheu ter fé em Deus, ter fé em Jesus, que sirva de exemplo para nós, nas nossas provas, nas nossas expiações, lembrarmos do Bartimeu. Se ele conseguiu, é uma prova que é possível e que todos nós também vamos conseguir. E assim nós concluímos a nossa reflexão na noite de hoje, agradecendo a todos pela atenção, pelo carinho com que nos ouviram, pelas boas energias, né, que irradiaram, que a gente sente quando está aqui, assim, esse acolhimento, que muito ajuda no nosso estudo, né? E muita paz para todos, graças a Deus. Hoje nós vamos fazer uma prece muito mais especial do que todos os dias. Nós temos um trabalhador desta casa que se chama Giovandi, que graças a Deus é meu pai. Ele hoje está fazendo aniversário, 87 anos de idade, ativamente trabalhando, graças a Deus, na seara de Jesus. E tem nos ensinado muito. Então eu gostaria que todos nós, enquanto fazemos a prece, também recebemos o passe, mentalizássemos muitas energias de luz para ele, mas também para todos os nossos irmãos que estão em todos os lugares deste universo, comemorando mais um dia de vida, qualquer que seja a idade que estejam, mas principalmente aqueles irmãos que estão sós, porque meu pai também representa os idosos, né, da nossa família, que agora é muito mais constante nas famílias. Os filhos estão idosos e os pais idosos estão também junto ali, todo mundo convivendo. Então vamos fazer com que essas energias, elas vibrem intensamente e atendam às necessidades dos nossos irmãos, que estão aí com essa idade do meu pai, mas que estão em lares de idosos, que estão nas suas próprias casas esquecidos em algum lugar, e também pelos filhos que também estão idosos cuidando dos seus pais. Vamos elevando a nossa mente ao Mestre Jesus, que está aqui presente, como estava lá com Bartimeu, mas estejamos também nós presentes na sua presença, para agradecer, para glorificar, pelo aprendizado, pelas energias que com certeza vão curar a nossa alma, em muitos pontos que ainda precisamos trabalhar, não só no dia de hoje, pela eternidade das nossas existências. Vamos vibrando com o coração cheio de amor, para que essa luz do Divino Mestre seja refletida a partir de nós, para os nossos irmãos que estão sendo mentalizados agora, representados aqui pelo nosso irmão Giovandi, que todos possam receber as suas curas, os seus alívios, os seus entendimentos, para que continuem suas jornadas como exemplos vivos do amor de Deus sobre todas as criaturas. Que Sebastião Marte, o mentor espiritual desta casa, possa continuar nos amparando, nos acolhendo, e assim todos os irmãos trabalhadores da seara de Jesus, que nós possamos, recebendo tantas bênçãos, também passarmos a projetar essas bênçãos aos nossos irmãos, onde quer que estejamos. Que sejamos nós os trabalhadores do bem, os mensageiros desta paz infinita do Mestre Jesus, onde quer que estejamos. Que o nosso coração esteja sempre decidido a fazer o bem, para que em nós o bem seja uma constante. E assim, queridos irmãos, nós agradecemos a cada um dos irmãos que compuseram aqui conosco, espiritualmente falando,
mas também a todos os desencarnados que estão aqui conosco, que participaram desse momento de estudo, de reflexão, assim como todos os encarnados e os seus familiares que estiveram aqui representados, para que todos nós juntos vibremos com amor, espargindo cura para o universo, a partir do coração de cada um de nós. Que a paz do Mestre Jesus permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Vamos cantar o parabéns do Jurandir? Bora! Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Ele ficou sem graça, o Alice.